Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Marcelo e esse é o seu canal Essa História. E hoje eu quero trazer uma aula rapidinha, top, sobre a Era Vargas, para ajudar você que vai fazer o Enem, que vai fazer concurso, enfim, ajudar você nesse conteúdo bacana que é a Era Vargas. Fica comigo, esse é o canal Essa História, nós estamos no ar. Voltamos após a vinheta. Olá, estudante, vamos lá? Estamos de volta. Aproveita já esse início de vídeo para curtir o nosso canal, compartilhar, comentar, para ajudar no engajamento dessa aula, certo? Vamos para a tela e vamos começar a nossa aula, beleza? Vamos lá então. A Era Vargas foi o período da história do Brasil, desculpa, que foi de 1930 a 1945. Final da República Velha, inicia-se a Era Vargas. A Era Vargas está dividida em 3 períodos, sendo eles o primeiro, que é o governo provisório, o segundo, que é o governo constitucional, e o terceiro, que é o Estado Novo. Vamos dar uma percorrida por essas três fases da Era Vargas? Vamos lá, então. Primeira fase é o governo provisório. No governo provisório, nós vamos ver que Vargas ele vai ser colocado no poder após perder as eleições para o Júlio Prestes, lá em 1930. Ele vai ser colocado no poder pela Aliança Liberal e ele vai tomar algumas medidas que já no início do seu governo vão configurar como seriam esses anos. Medidas centralizadoras. Vargas ele vai centralizar o poder nele. E olha só algumas medidas que Vargas vai tomar nesse contexto. A suspensão da Constituição Republicana de 1891. Primeira coisa, ele vai cancelar, ele vai suspender a Constituição que até então era vigente no Brasil, que era a Constituição ali do início da República, né? Lá de 1891. Lembrando que a República ela foi proclamada em 1889. Então, essa nova Constituição, que foi criada pelos marechais, né, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, ela será agora suspensa no governo Vargas com qual o objetivo? De reorganizar a Constituição, segundo Vargas. Segundo ponto é que nós vimos que ele fez o fechamento dos órgãos do Poder Legislativo, Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e câmaras municipais. Ele vai, então, ele vai centralizar o poder nele. Porque, veja só, qual é a diferença entre poder centralizado e poder descentralizado? O poder descentralizado é o poder dividido, é um poder compartilhado, né? A nível federal, por exemplo, temos o poder executivo, que é o presidente, legislativo, que são as câmaras, o Senado, né? A Câmara dos Deputados Federais, o Senado, e temos o Judiciário, que são os Supremos Tribunais, etc. Ele vai fechar esses órgãos, certo? E vai governar, ou vai presidir o decreto-lei, que é uma lei marcial, ok? Qual era o objetivo, segundo Vargas, dessas ações? Era justamente desmontar a estrutura da Primeira República, né? Essa estrutura era baseada no poder dos coronéis, poder dos grandes fazendeiros. Era o chamado coronelismo. Não sei se você lembra desse termo. O coronelismo, a política dos governadores, onde os coronéis, né, aqueles fazendeiros ricos que compravam esse título, eles tinham poder vamos dizer assim, manipular a política nacional, certo? Continuando aqui com o governo provisório, você vai ver que após a questão do fechamento das casas de lei, da Câmara, do Senado, enfim, o Getúlio Vargas ele vai nomear interventores, certo? Para o lugar dos governadores dos estados. Ele vai colocar interventores que são representantes dele no lugar dos governadores dos estados. E isso não vai ser legal para alguns estados, em especial São Paulo. São Paulo ele vai se revoltar contra isso. Você vai ver
que é a nomeação de um tenente oriundo do Nordeste, João Alberto, para governar o São Paulo, somadas em definições do prazo para a realização das eleições para a Constituinte, acerrou a oposição dos paulistas. Ou seja, São Paulo queria uma nova Constituição e o Vargas estava, como diz o velho brasileiro, empurrando com a barriga, né? São Paulo não aceitou que uma pessoa viesse do Nordeste para governar São Paulo. Isso tudo os paulistas eles vão acirrando a oposição ao governo Vargas. E aí teremos manifestações, né? A manifestação mais falada, mais importante, foi a qual alguns estudantes fizeram, e na ocasião 3 estudantes foram mortos, né? Na verdade 4 estudantes foram mortos pelas forças federais. E aí ficou o nome, a inicial do nome de cada um deles, criou-se um símbolo, MMDC, que é Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, certo? Essa ficou a sigla do movimento de resistência. Aí na tela está o símbolo, né, desses 4 jovens que morreram em 1932, justamente com essa missão, né, de lutar por uma Constituição, certo? Mas essa história não vai acabar por aqui. Por quê? Porque São Paulo ele vai pegar em armas, né? O partido republicano e o democrático vão se unir contra o governo de Vargas. E aí vai surgir um movimento que nós chamamos de Revolução Constitucionalista de 1932. Esse movimento, que foi um movimento armado das forças paulistas contra o governo Vargas, foi um movimento muito importante, porque mostrou a força de um Estado, né, que não aceitava se dobrar ao governo federal. E teve início aí em 9 de julho de 1932, esse movimento, que contava com um pequeno contingente de soldados, né, pequeno contingente de soldados do Mato Grosso, e também com a promessa de apoio dos governadores de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que não se cumpriu. Ou seja, quando foi o embate de verdade, aqueles que diziam que estaria com São Paulo, na verdade, soltaram a mão e os paulistas foram só resultado. Não foi o que eles esperavam, porque as forças federais mataram muitos soldados paulistas, né? Cerca de 633 soldados morreram e não obtiveram êxito direto nesses conflitos. Porém, a pauta levantada pelos constitucionalistas, ela foi vista, né, pelo governo, e graças a esse movimento, em 16 de julho de 1934, foi promulgada a nova Constituição, né? Constituição essa que saiu após muito sangue dos paulistas, certo? E essa Constituição de 1934, ela vai trazer algumas novidades para o Brasil. Novidades estas, por exemplo, como as eleições passariam a ser por meio do voto secreto, algo que era novo porque na Primeira República o voto ele não era secreto, ele era um voto público, então a pessoa tinha que declarar em que ela estava votando. Isso faz parte daquela situação lá do coronelismo, né, onde as pessoas tinham que falar o seu voto para poder confirmar quem estava votando. Agora não. Agora, a partir de 34, o voto é secreto. Você não precisa falar. Além disso, temos aqui as mulheres adquiriram direito de votar. Olha que legal. As mulheres, então, que até então elas eram excluídas da vida eleitoral, agora elas assumem papéis de eleitoras, né? Agora elas podem votar a partir dessa data. Outro ponto interessante também, que é analfabeto, mendigo e militares de patentes mais baixas, soldados, né, não poderiam votar. Olha só, eles não poderiam votar, essa classe, analfabeto, mendigos e militares de patente mais baixa, não poderiam votar. Outra coisa interessante foi a criação da Justiça Eleitoral para zelar das eleições. Aí nasce a nossa querida Justiça Eleitoral. A gente não liga não, que é o carro da laranja que está passando na rua.
Melancia. E é isso aí, ao vivo é assim, né? Bora lá, continuar. Dentro da Constituição de 1934 também nasceu os direitos trabalhistas. Olha que bacana. A instituição do salário mínimo, né, a jornada de trabalho de 8 horas diária, a proibição do trabalho infantil, né, menor de 14 anos, férias remuneradas, indenização na demissão sem justa causa. Isso tudo nasceu dentro desse contexto da nova Constituição de 1934, certo? Inclusive o Ministério do Trabalho. Opa, saiu aqui. Voltar. Aqui. Isso. Que mais? Nacionalismo econômico. Proteção das riquezas naturais do país, como jazidas minerais e quedas d'água capazes de gerar energia. Olha que bacana também. Isso tudo está dentro da Constituição de 1934. Beleza? Outro ponto interessante aqui, que a Constituição estabeleceu que o primeiro presidente seria eleito pelo voto indireto dos membros da Assembleia Constituinte. Olha o Vargas aí fazendo a maracutaia dele, né, para poder se manter mais um tempo aí no governo, né? Então, o primeiro presidente a ser eleito, quem seria? Seria por voto indireto, né? Não seria o povo que escolheria. Ora, o Vargas também não foi o povo que escolheu. Primeiro, ele chegou através do golpe de 30, né? Mas vamos ver o que dá isso aqui. Vamos lá para frente, então, um pouquinho. Nesse período ganha destaque na vida pública do país dois grupos de ideologias bastante diferentes, que é o integralismo e o aliancismo, né? O integralismo, que é representado pela Aliança Integralista Brasileira, AIB, né? E o aliancismo, que é a Aliança Liberal Libertadora, certo? Esses dois grupos são diferentes porque um lado é extrema-direita e o outro é extrema-esquerda. Então, de um lado nós temos o socialismo, né? Aquele socialismo que está vindo da Europa e se implantando no Brasil suavemente através dos movimentos sociais da época. E, por outro lado, vemos o integralismo, que é a direita, né, pautada também lá na Europa, em movimentos no contexto da época bastante, digamos assim, exaltados, né, que são figuras do fascismo, do nazismo, etc., trazidos para o Brasil também. Então você vai ver que a polarização não é de agora. A polarização ela já vem de muito tempo, certo? Vamos para frente? Plínio Salgado é a figura responsável pela inspiração, né, da AIB, que é a Ação Integralista Brasileira. O Plínio Salgado ele tem uma inspiração nazifascista. Alguns aspectos, né, do nazifascismo estavam impregnados nessa ação integralista brasileira, tá? Conquistou a simpatia de empresários, parcela da classe média e parte dos oficiais das Forças Armadas. Então, eles tinham essa articulação bem firmada na década de 30, certo? O lema Deus, Pátria e Família, esse lema você já ouviu muito, né? Nos dias atuais, estamos aqui gravando esse vídeo hoje, dia 21 de agosto de 2025, né? Deus, Pátria, Família, nós ouvimos muito esse lema, é um lema da direita, né? E essa ação integralista brasileira combatia o comunismo e pregava o nacionalismo extremo, o Estado centralizado, forte, a disciplina e a hierarquia da sociedade, além da entrega do poder a um único chefe, né? Os apoiadores de Getúlio Vargas, eles apoiaram Getúlio Vargas para Getúlio Vargas se eleger, certo? E eles tinham essa visão de combate ao comunismo, centralizar o Estado, e era justamente o que Vargas estava fazendo, né? Centralizando o poder em si. Vamos lá? Ainda sobre o integralismo era submetido a uma rígida disciplina, vestiam uniformes verdes e desfilavam pelas ruas com tropas militares, gritando a saudação Anauê, que em tupi quer dizer você é meu parente. É aquele sentimento de pertencimento a um grupo, a uma nação. Esse era o integralismo. O aliancismo, por sua vez, já é outra vertente,
que é a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, certo? Chamado de aliancistas, reuniu um grupo de várias correntes socialistas, comunistas e anarquistas. Aqui é a extrema esquerda. Olha só, esses extremos que são perigosos, extrema direita, extrema esquerda, tudo que é extremo requer cuidados, né? Então veja, um dos principais líderes da ANL era o Luiz Carlos Prestes, presidente do Partido Comunista. O Prestes que viveu uma vida dessa luta, né, pela revolução do proletariado, pela luta pela terra, pela reforma agrária, enfim. Ele foi essa era a visão dele, né? Programa político: a nacionalização das empresas estrangeiras, não pagamento da dívida externa, reforma agrária, garantia das liberdades individuais. Essa era as lutas, as pautas da ANL. E o lema da ANL era pão, terra e liberdade. Até hoje você ouve esse lema também dos movimentos de esquerda, inclusive o movimento dos trabalhadores sem terras, né? Eles usam até hoje esse lema, pão, terra e liberdade. Beleza? Com seu crescimento, o governo Vargas, apoiado por conservadores, considerou a ALN ilegal em julho de 1935, ordenando a prisão de seus líderes, alegando ser perigosos comunistas financiados por estrangeiros. Veja só. Então, agora, o governo Vargas ele vai considerar o movimento da Aliança Nacional Libertadora, vai considerar como um movimento ilegal, né? E ele vai começar a prender os líderes desse movimento. E isso vai gerar uma confusão muito tremenda. Vamos ver aqui. Porque aí em 1935 vai acontecer a intentona comunista, cara. O que foi a intentona comunista, professor? A intentona comunista foi uma revolta militar planejada pelos comunistas em resposta ao fechamento da ALN. Então, o governo manda fechar a ALN e o grupo comunista, eles então vão orquestrar, vão organizar um ataque, né? Um ataque ao governo federal, ao Getúlio Vargas. Ok? Ocorreu em 1935 os batalhões do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro. A rebelião foi controlada, mas serviu de pretexto para alguns setores do governo radicalizarem o regime político. Olha só que louco isso aqui. Houve, segundo o governo de Vargas, a notícia de que esse grupo iria assassinar o presidente, que esse grupo iria perseguir o presidente e ia matá-lo. Então, o Vargas, diante dessa situação, e já o motim se rebelando em outros estados, o que o Vargas vai fazer? Ele vai usar essa intentona comunista como pretexto para quê? Para se manter no poder ainda mais um tempo. Olha só, em nome do perigo comunista, o governo prendeu milhares de sindicalistas, operários, militares, intelectuais, acusados de atividades subversivas contra o governo. Agora o governo vai começar uma perseguição aos comunistas no Brasil. Comunistas no Brasil. E por causa dessa intentona comunista, por causa dessa situação, o governo ele vai aumentar o seu nível ditatorial até chegarmos a 1937, né? Que é o governo ditatorial de Vargas, ou a Era Vargas, que nós conhecemos como a Era Vargas, né? O Estado Novo, que vai iniciar agora em 1937, o Estado Novo, que vai de 37 a 45, certo? Aproximada a data das eleições, Vargas deveria entregar o mandato em 1938. Pelo contrário, ele queria continuar no poder. No final de setembro de 1937, o Serviço Secreto denunciou um plano dos comunistas, um plano dos comunistas, o Plano Cohen, para acabar com o regime democrático no Brasil. Esse Plano Cohen também foi uma grande farsa nacional. Por quê? Aliados de Getúlio Vargas, eles vão dizer que descobriram um plano, né, que os comunistas, a oposição, estava criando um plano para atacar prédios públicos, para desestabilizar a democracia no Brasil.
Enfim, era um plano chamado Plano Cohen. Esse plano iria acabar com o governo Vargas, né? Olha só que louco isso aqui, gente. Então, quando esse plano, que era uma farsa, né? Que era uma farsa do governo, ele foi colocado em público, gerou um certo desespero nacional. Desespero nacional, digo por quê? Porque todo mundo queria saber o fim da história, né? O que ia acontecer, né, no fim da história. Mas esse plano foi justamente, como eu falei, um álibi de Vargas para se manter ainda mais no poder. No dia 10 inclusive, o cara que orquestrou esse plano, o general Olímpio, né? Ele depois, anos depois, ele vai confessar que, na verdade, não existia plano nenhum. No dia 10 de novembro, o Congresso foi cercado e decretou o fechamento do Legislativo e ortogou uma nova Constituição para o país, iniciando assim o governo ditatorial. Então, fechou-se o Senado de novo, né? Fechou-se o Legislativo de novo, certo? E agora Vargas vai criar uma nova Constituição, a Constituição de 1937, ou também chamado da Constituição Polaca. Por que polaca? Não sei se eu falo para vocês. Polaca é porque o termo era um termo pejorativo, né? Um termo pejorativo que trazia uma certa mensagem de, né, que eu posso dizer para o vídeo não ficar muito pesado. Constituição fácil, né? Constituição aproveitadora, vamos dizer assim, né? Depois você pesquisa melhor. Dentro desse governo ditatorial do Vargas, você vai ver que foi instaurado o estado de emergência, onde o governo podia invadir casas, prender pessoas e julgá-las e condená-las. Então, o governo ele vai centralizar o poder novamente e ele agora vai começar o que nós chamamos de ditadura propriamente dita, né? A ditadura de Vargas. Então, Vargas detinha amplos poderes, seus atos não podiam ser submetidos nem à justiça. Os estados perdem a sua autonomia e os governos estaduais foram entregues aos interventores. Em comemorações públicas nas capitais, as bandeiras estaduais foram queimadas para simbolizar a morte do federalismo. Então, Vargas ele vai pegar as bandeiras dos estados e vai queimar em um ato simbólico dizendo que agora o Brasil é apenas um. E quem é esse grande líder do país? É ele mesmo. Você observa que essas atitudes de Vargas, essas características de Vargas, elas denotam muito ao nazifascismo, né? Aos líderes lá da Europa, como o Adolf Hitler, o Benito Mussolini, aqueles líderes que queriam ser o pai, né, da nação e etc., e centralizar sempre o poder em si. Pois é, Vargas ele tinha essas características de um ditador, a exemplo, né, lá da Europa. Aí você vai ver a cerimônia de queima das bandeiras dos estados, né? E vamos lá, o que tem mais aqui? Partidos políticos foram extintos e as eleições suspensas. Olha só, as eleições que teriam em 38 agora não terão mais, né? A proibição de greves e manifestações contrárias ao governo, perseguição, torturas e mortes de milhares de cidadãos. Muitos intelectuais resistiram à ditadura. Graciliano Ramos, por exemplo, foi um exemplo, né? Um grande escritor, foi acusado de participar da ANL, sendo preso em 1936, e depois escreveu Memórias do Cárcere, o cara que tem obras assim fantásticas, Graciliano Ramos. A utilização da propaganda para conquistar a simpatia popular, ou seja, o tal do populismo, né? A visão de que o Vargas era um cara bacana, que era o pai da nação, que era aquele cara que iria resolver tudo, né? Ela foi maximizada, né, no governo Vargas, inclusive criando-se, na Lei 39, o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Ele era diretamente ligado ao governo e ele tinha dois propósitos em si. Primeiro propósito era censurar toda e qualquer informação que fosse prejudicial ao governo e promover, o segundo motivo era promover o presidente, promover o governo, vendendo uma imagem do Brasil perfeito, né? Em 1938 foi criado o nosso querido IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Também criou-se o programa de rádio A Hora do Brasil. Não sei se você já ouviu esse programa de rádio, até hoje passa, né?
à noite, às 7 horas da noite, às 6h30, 7 horas, começa a hora do Brasil. Foi criado também nesse contexto para divulgar informações sobre o governo de Vargas, né, governo federal. O Ministério da Educação também foi criado, e com esse Ministério da Educação foi criado algumas situações de ideologia, né, que era a obrigatoriedade do ensino moral e cívico, desfiles, paradas de estudante de comemoração a datas cívicas, adoção de livro didático que promovia o culto a Getúlio Vargas e ao seu governo, tudo isso. Olha só que propaganda linda, né? Vargas aí acariciando o rosto de uma menininha, um menininho lá segurando a bandeira do Brasil. Então, as mensagens, né? As mensagens de apoio ao Vargas, etc. Política econômica. Vargas procura agir em defesa da cafeicultura, proibindo o plantio de novas mudas no período de 3 anos. Ordenou a queima de milhões de sacas de café estocados no depósito do governo, com o objetivo de evitar superprodução e recuperar o preço do produto. Aquela questão lá da crise de 29, né, que mexeu com a economia cafeeira, que é o produto carro-chefe da economia dentro lá do contexto da Primeira República, e o Vargas, então, para tentar recuperar o preço do café, ele comprou milhões de sacas e queimou para que o preço subisse, para que o preço aumentasse, certo? Para diversificar a produção agrícola, incentivou o cultivo de outros produtos, como algodão, cana-de-açúcar, óleos vegetais e frutas tropicais. Porque até então o café era, como eu disse ainda há pouco, era o líder, né, das exportações, ele era o carro-chefe da nossa economia. Agora Vargas vai trazer outros produtos para poder auxiliar o café, não ficar só apenas o café. Aí vem o período que é a questão da industrialização, né? A Segunda Guerra beneficiou as atividades industriais no Brasil. O governo procurou estimular o desenvolvimento industrial com o objetivo de substituir os importados, tomando a seguinte medida: aumento de imposto sobre a importação, diminuir os impostos sobre a indústria nacional, estimulando a produção e o consumo de produtos nacionais, e fundou empresas estatais para atuar no campo siderúrgico, mineração, e fundou empresas estatais para atuar no campo siderúrgico, mineração, criando 2 empresas, que é a Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, Vargas ele vai fortalecer a indústria e o comércio nacional, né? Ele vai buscar fazer com que a indústria e o comércio interno ele se fortaleça, para que assim o Brasil pudesse ter a sua indústria mais fortalecida, seu processo de industrialização, né? Ainda sobre isso, temos outras realizações no campo da indústria, que é o Conselho Nacional do Petróleo, Fábrica Nacional de Motores, FNM, né? E Hidrelétrica do Vale do São Francisco. São obras que ajudaram muito na questão da industrialização, né, do Brasil, o processo de industrialização. Dentro do contexto do trabalho, nós vamos ver que o aumento das indústrias, durante o seu governo, ele aumentou o número de indústrias e, consequentemente, de operários que migraram do Nordeste fugindo da seca, e ampliou-se a consciência dos trabalhadores que era necessário lutar pelos seus direitos. O governo federal elaborou uma política trabalhista que tinha por função conquistar a simpatia dos trabalhadores e exercer o domínio sobre eles, controlando os sindicatos. Então, se tem domínio sobre os trabalhadores, se tem domínio sobre os operários, tem um governo tranquilo. E era essa a missão de Vargas, né? A política inspirada na Carta del Lavoro, Carta do Trabalho, criada pelo regime fascista italiano. Aí você vai ver algumas imagens de movimentações no período de Vargas, né? Aqueles movimentos cívicos. Olha só que lindo aqui os desfiles. Era tudo muito legal. Leis trabalhistas. Dentro desse contexto, você vai ver que foi criada a Justiça do Trabalho, em 1939, e em 43, todas as leis trabalhistas foram reunidas na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, certo? E Vargas se apresenta como o grande protetor dos trabalhadores, o pai dos pobres. Olha só, você vai falar, mas eu já ouvi isso. Pois é, pai dos pobres. Esse termo nasceu com Vargas aqui. Outra pessoa só pegou e pregava a conciliação entre trabalhadores e empresários, juiz dos conflitos entre ambos, né? E o fim do Estado Novo, derrota do nazifascismo na Europa, fim da Primeira Guerra Mundial, né? Getúlio liderou uma abertura política, fixando os prazos para a eleição dos presidenciais,
em 1945. Concedeu anistia, liberou os comunistas, entre eles Luiz Carlos Prestes, e permitiu a volta dos exilados ao Brasil, né? Que, lembrando que estava exilado, era ainda o então presidente em 1930, Washington Luiz. Ok? Reorganizaram-se vários partidos, que é o Partido Democrata, enfim, lembrando que os partidos tinham sido fechados, né, colocados na ilegalidade a maior parte deles. Eleições marcadas para 2 de dezembro de 1945, e concorreram a essas eleições 3 candidatos: Eurico Gaspar Dutra, Brigadeiro Eduardo Gomes e engenheiro Iedo Fiuza. Nessas eleições, quem ganhou foi o nosso querido Eurico Gaspar Dutra, ou presidente Dutra. Vargas fazia o jogo político contrário, pois aparentava apoiar o Dutra e estimulava o movimento popular que se pedia sua permanência no poder, o queremismo, palavra derivada dos gritos populares, queremos Getúlio, né? Então o povo pedia Getúlio nos comícios, etc. Olha aí as placas, ó. Queremos Getúlio, porque ele nos deu a aposentadoria. Queremos Getúlio, aí os operários, né? Movimento operário e tal. Muito legal. E o fim do Estado Novo, nesse momento de prestígio, o governo lançou a lei antitrust, né? Limitando a entrada de capital estrangeiro no país, provocando forte reação dos representantes das empresas estrangeiras, especialmente estadunidenses. A oposição temia que Vargas continuasse no poder e impedisse a realização das eleições presidenciais. Assim, uniram força para derrubá-lo da presidência. Em 29 de outubro de 1945, tropas do exército, lideradas pelos generais Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, cercaram a sede do governo, o Palácio do Catete, e obrigaram Vargas a renunciar. A presidência da República foi entregue a José Linhares, presidente do STF, colocando fim ao Estado Novo. Dutra, com o apoio de Vargas, venceu as eleições presenciais. Aí está a notícia que saiu nos jornais da época, né? Em 30 de outubro de 1945, renunciou o presidente Getúlio Vargas. E aí vai, né? E é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa sobre a Era Vargas, né? Foi uma conversa bastante demorada, um pouquinho demorada, né? Mas é interessante nós meditarmos sobre esses assuntos, porque quem estuda tem que buscar sempre estar aprendendo, né? Buscar sempre estar aprendendo. E eu espero ter te ajudado um pouquinho. Sei que esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas te peço novamente que você se inscreva no meu canal, deixe o seu like aí, deixe a sua reação para ajudar nos próximos vídeos, tá bom? Muito obrigado por ter ficado aqui, você que me tolerou até agora, né? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Próximo vídeo a gente se encontra com outro assunto. Comenta aí alguma coisa sobre a Era Vargas, o que você acha da Era Vargas? Deixa um comentário aí para mim, tá bom? Um abraço e até a próxima.